Cine Blá 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 começando mais um episódio essa semana. Com vocês, eu, Vitor Sherpinski, maravilhoso comentarista, junto com Marquinhos Bruce Lee Teixeira. Opa, minha gente, estamos aí. Bruce Lee foi boa. Prontos, Bruce Lee foi boa. Agora eu gostei, agora a verdadeira, né? A verdadeira homenagem. Quebrando tudo Sinto-me aí. honrado pelo Bruce Lee. Quebrando tudo, né? Só pedi um palmo pra vocês como é que aí, faz viu? o som do Bruce Lee, Marquinhos? Uau! Vai ficar conhecido esse som agora. Vai. Para todos os ouvintes. E nós também estamos aqui com o nosso querido, amado E querido... ovacionado Luizinho Spike Cock. Ovacionado. E aí? Spike Ovacionado. Então... E aí? E começando então, o nosso programa é sobre O Espelho, de Andrei Tarkovsky, um dos maiores cineastas russos que já existiu, se pá, um dos maiores cineastas do mundo mesmo, né? Sim. Exatamente. É aquele que você tem que ver com uma navalha e uma bebida do lado, né? Porque uma depressão só, né? 3 filmes Tarkovsky a semana inteira. É complicado, né? Depressão total aqui. Mas vamos que vamos. Mas é muito bom. Muito bom. Pô, mano, Tarkovsky é inspiração. Não, mano. claro. Não, mas Tarkovsky, eu tenho que concordar, não, que assim, você tem que sentar pra assistir o filme do Tarkovsky, né? Não dá pra ser um tá negócio... preparado. Concorda, não dá pra você assistir... não é entretenimento, você senta lá pra, Exatamente. pra tomar uma porrada visual. Exatamente, requer uma análise assim, né, gigantesca, não só uma análise, né, como espectador de maneira estética, mas também uma preparação, né, sensorial para receber toda aquela carga, né, que ele proporciona. É bom lembrar, né, que o Tarkovsky, ele é na parte, né, quando eu digo do Ocidente, mas ele é a parte oriental ainda, mas pro mundo europeu ele é como se fosse, né, um discípulo do Mizoguchi, da maneira como ele manipula a câmera dele e usa a câmera, né, a câmera em relação ao ator. É genial o que ele faz, né? O drama também meio Bergman também, né? Que é um grande influenciador do Tarkovsky. Sim. O Tarkovsky também, ele mano, ele é o cineasta que tem um pincel na mão, cara. Cada movimento de câmera dele cria uma obra de arte. Um quadro assim que você fica, caralho, mano. Exato. Sim. Enfim, vamos parar um pouquinho de babar o ovo do Tarkovsky, né? Mano, pra mim Tarkovsky tá entre os meus 3 deuses do cinema. É Tarkovsky, Pasolini e Bergman. Olha, tirou o Minelli da lista aí. Não, diria, né? No meu top 3, o meu top 3 sempre foi esses 3 aí. O Minelli entra no meu top 5. Ah, tá. E Marquinhos, vamos lá, qual que é a sinopse do Espelho? Então, pensando na verdade em falar de uma sinopse, né, sendo que não é, como o filme não estabelece um enredo, né, para fornecer ao espectador uma sinopse, porque ele é importante lembrar, né, é importante frisar que essa obra ele acaba trabalhando um conjunto, né, de memórias do próprio diretor, né, do Andrei Tarkovsky. Ora também ele faz menções, né, aos trabalhos do pai dele, né, o Arseny Tarkovsky, em relação aos poemas, mas em alguns momentos ele traz momentos de melancólicos, uma hora momentos otimistas, e aí a narrativa, né, como sempre, é não linear, e aí ele utiliza de um personagem narrador chamado Alexei, né, que está prestes a morrer, e a todo momento ele acaba tendo devaneio sobre as memórias, sonhos de infância, adolescente, e principalmente a relação dele com a mãe, né, que é uma relação turbulenta. Então, basicamente é isso, né, que o filme traz pra gente, traz essa quantidade, né, esse surto pra gente. Surto no bom sentido, tá? De quantidade de memórias do próprio diretor. Não, é um turbilhão, sempre, né? É um turbilhão de memórias. É uma coisa que... É uma coisa muito orgânica até, eu diria, entendeu? Porque quando você tá nesse negócio... Vamos pensar assim, uma pessoa que tá, tipo...
com a cabeça cheia de coisa, né? Você não fica pensando numa historinha das suas memórias. Mano, começa a vir flash de muita coisa, A muita memória é coisa. sempre isso, E né? aquilo, sabe? É o Bagunçado. É, o Não tem como exato, ser o linear a Tarkovsky ele memória. trata isso de uma maneira ele trata isso de uma maneira muito orgânica, sabe? Você consegue. Exatamente. Se você chegar e parar pra assistir o filme dele sem tentar, entre aspas, entender a história, você tem uma experiência assim do caralho desse filme. Total. A maneira como o Tarkovsky passa, né, quando ele mesmo falava, né, de esculpir o tempo, né, e Uhum. a maneira como ele trata para o espectador, né, o como a gente percebe, né, e como a gente tem essa percepção do tempo em relação às imagens, é justamente aquilo que ele de mais genial. Não só no Sim, espelho, mas nas obras do Tarkovsky, né? é tudo Não, calmo, né? ele é um mestre assim em dominar em dilatar o tempo, né? Contemplativo, né? Tem esse estilo. Sim, ele tem uma coisa muito. é, o contemplativo mesmo que você falou, né? Ele pegar as coisas básicas da vida, assim, e transformar elas em poesia, né? E isso me lembra até um trecho do livro dele, Esculpindo o Tempo, que ele fala que os clichês, né? Os signos clichês do teatro, ou então do próprio cinema mesmo, é, não faziam sentido pra ele, entendeu? Ele pensa em toda uma ressignificação, né, desses componentes que trata tanto os filmes, a literatura, o teatro, né? Então ele pega tudo isso e coloca a cara dele, entendeu? Tipo, o fogo e a chuva pra ele são coisas muito pessoais que estão em muitos filmes dele, Exatamente. Sim, os né? elementos E da eles não têm natureza é forte, né? Os elementos é exato, forte. e A eles não terra, têm Sim, eles não têm o significado dos clichês, sabe? Tipo, a chuva é tristeza, a fogo é a morte, ou então é fúria, ou então é amor. Não, cara, ele dá um significado todo particular, porque o filme dele é uma coisa muito, né? Ele tira uma coisa muito de dentro dele, assim, pra fazer os filmes. Acho isso incrível. até no sonho, né, dela, que tem a água caindo, né, dentro da casa, aquela, tudo deteriorado, né? Muito, Uhum. muito bom, invadindo, né? A natureza invade o espaço. Sim, Acho, exatamente. A natureza é um elemento bastante, né? e todos, né? Assim como. Em todos os filmes dele, eu acho. Exatamente. Todos os filmes dele aparece essa ideia da natureza. e no espelho tem uma parte que assim, né, que o médico ele logo no começo, que é quando o médico senta, né, na certa junto com a Maria Trakov, é isso, né, Marcos? Isso, exatamente, isso mesmo. Ele cai e ele começa a falar que, tipo, olha as raízes, olha as plantas, olha a água, olha a terra, entendeu? E o ser humano tá desconexo disso. E ele tem muito forte isso, né? E é muito bonito isso nos filmes dele. Puta, essa cena de abertura, né, acho linda mesmo. Pra mim, essa cena começa o filme, Sim. né, ela tá sentada ali na cerca, é o médico que tá Com o procurando poema, ali né, por de uma fundo. cidade próxima, né. Uhum. Exatamente. Ele começa com um poema de fundo, e aí parece um médico procurando uma cidade próxima, e aí, na verdade, eles já estão, né, conversando ali, ele vem, conversa com ela, é... depois ele mesmo sai, eles param de conversar, ele sai de cima dali para ele estar próximo ali à grade, ele começa a caminhar, aí ele para assim, fica estática, começa a sentir a brisa do vento, enquanto essa brisa do vento começa a empurrar as folhas, a grama de um lado para o outro. Sim. Você vê claramente como isso é fluido, né? Uhum. E aí toda essa maneira de como empurrar, como essa maneira empurra, né, as folhas, a grama de um lado para o outro, faz a gente começar a questionar toda a desconfiança, né, que o ser humano tem em relação à natureza Uhum. e a nós mesmos. A maneira como ele se apresenta ali, como você foi falado, né, o tempo vai se diluindo, né, Sim. e aí ao mesmo tempo ele apresenta um ápice, né, de reflexão e contemplação das imagens. Claramente ali, você vê claramente que toda manipulação do próprio Tarkovsky, né, até mesmo no vento, a maneira como esse vento está empurrando as folhas, né, pra justamente trazer esse momento de contemplação e reflexão. E cria uma Né? fluidez, cria um movimento na cena Total. que E deixa não tudo é muito sem mais querer. interessante. Exatamente. Sim. O vento Você na sente, né? grama, Você né? sente esse elemento. Você sente as folhas Sim. levantando, Uhum. aquele negócio não é
não é que ele foi lá e captou com a câmera de modo Sem querer, né? naturalista. É. Não, ele foi planejado por um cara que, como Tarkovsky, né, eles até exigiram, né, que movesse uma casa de um lado para o outro. No Isso sacrifício, né? encaixava dentro, né, exatamente, no É. sacrifício. Isso encaixava dentro do que ele queria, né? Numa composição de imagem, né, fotografia, pensar em que ele fez sem querer é tolice, porque justamente foi pensado para trazer essa carga emocional, essa carga de Sim. contemplação, reflexão, para de Uhum. relação a toda essa diluição do tempo. Ah, genial essa cena. Eu acho engraçado que muitas pessoas colocam o Tarkovsky junto com o Kubrick e o Thomas Anderson como esses caras que são super controladores, né, do set, caralho, a quatro. Mas eu acho que o Tarkovsky ele tem uma diferença desses outros cineastas, que é o seguinte, eu acho que o Kubrick, o Anderson, eles têm esse controle também, essa simetria, essa fluidez com a câmera, eles têm. Só que eu acho que eles são muito matemáticos, entendeu? O Tarkovsky não é nata matemático. Ele Sim. tem toda essa organização, esse rigor com a câmera, só que ele não, você não sente que é uma fórmula que ele está construindo lá. O que ele está fazendo lá é uma composição muito maior do que simplesmente matemática. Entendeu? É uma coisa muito grandiosa, muito humana. Também é um projeto mais autoral, mas sempre mais pessoal, né? Os trabalhos do Tarkovsky. Não sei se é por isso também, essa preocupação muito. Já o Kubrick não, já é uma coisa mais comercial. Não sei se essa matemática influi no querer vender aquilo. Eu acho que é estilo mesmo. Ou não, não, eu acho que é o estilo Anderson, mesmo. enfim, sei lá. Até porque, se a gente pegar o Sim. 2001, não é um filme pra vender, né? Não para vender. Exatamente Mas isso. são diretores totalmente muito opostos. Ah, não, nesse sim, sentido. você vê que é um diretor. Um faz exatamente. Solaris ali sem nada, Sim. outro faz com efeitos. Enfim, são dois polos Sim. distintos. Ah, não, você pega os dois, exatamente. Nessa- Você pega dois filmes, na verdade, do mesmo, É, digamos, mesmo gênero, né? Que é o 2001, Odisseia no Espaço e Solaris. São filmes completamente diferentes, não só na história, né? Na narrativa, mas da maneira que ele pretende, ele é simples, né? passar ao Desse sentido. espectador, né? Exatamente. De cenário, né? Sim. Enfim. E a outra cena que eu gosto muito é a parte da casa que pega fogo lá, o celeiro. Na hora que ele constrói aquela cena do espelho que reflete, acho aquilo sensacional. Na cena do garotinho. Ele trabalha excepcionalmente, né, os espelhos nesse filme. Não é à toa que o filme chama o O espelho. espelho, claro. Certeza. Exatamente, né? Né? Muito bom. E é engraçado, né, nada como mais o Tarkovsky como gosta de uma reflexo, casinha né, pegando fogo. O fogo é um Uhum. elemento forte também. E se for dos espelhos, assim, na verdade, ele também a maneira como ele usa, né, essa composição para justamente provocar elipses, né? Porque ali no espelho não tá só para também, óbvio, trazer a ideia da reflexão, trazer elementos, né, de mise-en-scène, mas também tá ali para provocar elipses. Se eu não me engano, ali no espelho tem uma elipse genial que mostra o crescimento do personagem, do Alexei, né? Aqui ali o narrador, né, que seria o próprio diretor, de uma infância para uma adolescência. Uma coisa que eu Uhum. li também é que Ele traz bastante elipse através do espelho. Através do espelho ele faz muito, mas muita elipse. Que é genial. uma coisa que eu li do espelho é que não tem o reflexo do pai, né? Só tem o reflexo das mulheres. O pai é o único que não passa do reflexo do filme. Ele não tem Sim, o esse... pai, ele praticamente mal aparece. Tem até uma cena que ele tá nem o conversando com a homem, mãe né? do Alex. Sim. E você vê que a câmera fica toda nela e ela vai. Sim. E tem cortes dentro dos espelhos e você não vê o cara. Não vê o cara. Ele aparece por telefone. Ele é a figura ausente, né? um... Da história, basicamente. Exato. A importância nessa história tá entre. Tá no filho e tá na mãe. Eu acho que a única parte que mostra mais ainda o pai dele é quando ele começa a falar da academia militar que ele praticava e tem meio que um flashback mostrando o pai dele lá na academia. Mas acho que é a parte de mais tempo da personagem, digamos assim. Sim. E é claro também que se funde, né? Tanto o pai, a figura do pai do Arseny Tarkovsky, do Andrei, né, do diretor,
as duas pessoas se fundem com o Alexei, né? Uhum. Alexei acaba sendo um misto de memórias do pai e do próprio diretor. Esse que é genial, assim, não é o Alexei é uma representação tanto do pai quanto do próprio diretor, então ele vai uma mistura, né? Vai misturando, miscigenando essas memórias. Exatamente, e sem falar, enfim, né, na coisa óbvia que é o filme dele tem os poemas do próprio pai, então... Exato. O filme fala muito de culpa também, né? Ele já pergunta logo no começo, né? Que o pai abandonou ele, me perdoa pelo que eu fiz, né? O filme tem esse início de culpa. Eu acho que vai até um pouco mais além de culpa, eu acho que entra num negócio de questões de geração, porque se você for ver como os textos são do pai dele, né, então talvez seja o pai falando com o avô dele, né, e o filme também tem toda essa questão sabe, do filho com o pai, com a mãe, com a prima. Sim, é que eu falei, tipo, o filme não vai te entregar assim, né, o Tarkovsky não tá te impor assim, não quer impor uma maneira, né, uma visão pronta de uma narrativa que ele quer que a gente enxergue, né. Uhum. Ele quer, na verdade, jogar pra gente uma proposta da gente, né, como espectador, começar a construir, sem ter um papel ativo, de construir intelectualmente aqueles fragmentos de memória, né, e a gente colocar essas peças no lugar, da maneira que a gente interpreta, para dar novas interpretações, né. Fora as memórias da guerra, né. A gente conta a profundidade... Isso, aí que a gente conta a profundidade poética do Tarkovsky, né? Porque ele vai deixar livre pra gente, espectador, ir montando a maneira como a gente enxerga, né? O filme. E você vê como ele trabalha bem essa questão das memórias. Trabalha bem, não. E você vê como é que ele trabalha, né, essa questão das memórias do filme inteiro, quando você vê trabalho de memórias de outros personagens mesmo. Tem um espanhol que tá falando da tourada e ele usa imagens de arquivo de uma tourada. Tem outro momento que tá falando de Stalingrado e ele usa imagens de arquivo de Stalingrado. Então é um recurso de memória a todo momento. A todo momento são fragmentos assim que ele vai jogando pra você pra te construir essa sensação mesmo, né? Sim. E é bom, exatamente, é bom se lembrar dos documentos históricos, né? Porque além de, claro, a gente trabalhar, isso muito vejo, né? A ideia de a gente construir como espectador a própria ideia do filme, né? A própria narrativa. Porque é bom lembrar, né? Você está citando a ideia as cenas, né? Os cortes que tem de projeções documentais. Mas é bom também lembrar também que o filme também ali não fala só do contexto, né? Da Segunda Guerra Mundial, mas também está falando de todo o controle, né? Estatal, né? Autoritário que havia do regime stalinista, né? Então tem até uma cena que a mãe na tipografia, né? Que ela sai Margarita, né? Desesperada lá. Isso. Que ela tá, tipo, desesperada. E que ela escreveu de errado, né? Você vê claramente que... Isso, você fica pensando, caramba, por que ela tá desesperada assim, correndo? Até se você tocar, começar a pensar nisso, você tá falando, puta, é verdade, ela tá trabalhando, tipo, dá a entender que ela trabalha numa gráfica, ou num jornal, né? Uma gráfica ou num jornal. E ela fez algum erro lá. Isso, ela fez algum erro que é publicar alguma informação que o regime stalinista não permitia. Então ela foi lá para justamente impedir que esse trabalho fosse, né, fosse revertido. Né? Então é genial porque ele trabalha... ele vai no pós e pré-guerra, né? Ele mistura vários elementos dessas memórias, né? Ao longo do filme. Exatamente, né? Ele vai do pós-guerra, né? Porque tem até o regime stalinista, na verdade, ele se mantém depois dos anos 50, né? Depois da morte do Stalin, sobre um outro, né, viés de liderança política, mas se mantém o mesmo regime, né? Que já coincide com a Guerra Fria. Cara... Mas basicamente é o que carrega, né? Carrega todo esse regime stalinista e autoritário. Cara, você falando agora me vem na cabeça o quão absurdo o quanto que ele trabalha com registro de memória nesse filme, porque eu não tinha sacado, tipo, não tinha me visto esse insight até agora. Porque, que nem a gente falou, tem as imagens de arquivo. Nós temos essa confusão de memórias da própria personagem. Nós temos poemas de outra pessoa, de outra época. Então, já dá-lhe mais outro registro histórico. Nós temos um jornal também que o que ele faz? Ele registra os fatos históricos também que acontecem no dia a dia. Sim, então, exatamente. Cara, é toda hora isso, né? É um trabalho que ele faz você entender...
por mais que seja confuso, ele te dá pistas pra você entender o que ele realmente quer dizer com esse filme. Já começa assim, né? Exatamente, Ligando a TV, tem uma isso. imagem de um gago, né? Tentando se comunicar. Então já Aham. começa esses registros logo no início, né? Muito bom. Não, e aí essas colagens vai fazendo sentido conforme a gente vai, né, acompanhando o filme, né? E é bom lembrar que não só todo ser visto e revisto, mas o espelho cada vez mais que você, né, assiste, não só o espelho, mas toda a filmografia de Tarkovsky, vai dando, né, luz a novas imagens, né, a novos segmentos. Eu acho que o espelho é o que faz mais isso, né, trabalhar a ideia da memória. É genial como ele faz com que a gente, né, questione e vai lapidando e vai montando, né, e pega esses momentos oníricos, né, parte de poemas. Então é legal a maneira, né, que ele estabelece, o Tarkovsky estabelece essa ideia de momentos oníricos, né, dentro da narrativa e como isso vai se encaixando, né, no desenrolar das cenas. E o que não é Tarkovsky sem os seus momentos oníricos, não é mesmo? E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que me ficou na cabeça e eu não consegui ainda maturar muito bem uma ideia sobre. Mas essa questão dele mesclar o preto e branco com colorido, vocês têm alguma opinião sobre isso? Cara, eu sempre acho confuso, porque todos os filmes do Tarkovsky têm essa mistura do preto e branco, o sépia e o colorido. Ele vai sempre brincando com as cores. E aí eu não sei se ele divide os períodos históricos. Não sei se tem isso a ver. Então, na verdade, pelo que eu percebi dentro do espelho, as cores fortes, né, tonalidades quentes, que em muitos momentos eles estão ali para poder atrelar as memórias e os sonhos do Alexei, né? Uhum, E aí os tons mais sépias, preto e branco, são aqueles que aparecem para dominar a realidade. Eles fazem parte tipo, das ações que correspondem à mãe do personagem, uhum, né? A própria mãe do Tarkovsky. Então acho que é isso. Acho que ele trabalha bem a ideia das cores, né? As cores fortes, os tons quentes, quando é dentro da memória, né? Do Alex e dos sonhos. E aí a realidade ele traz a ideia do preto e branco, né? uhum. Eu acho que dá pra você compreender, né? É meio que uma maneira de compreender que a realidade é fria, né? A realidade é preto e Os branco, a sonhos, realidade né? é cinza. Enquanto a memória ela é quente, as lembranças são E quentes, né? ele tira todo esse significado que tem, né? Porque geralmente os sonhos seriam sépia Isso. ou preto e branco, né? Ou então Exatamente. mostrariam o Ele passado e subverte, ele faz. né, a ideia. Isso. Exatamente. Normalmente o pessoal subverteria isso, né? Difícil ver um diretor que faria essa subversão dos valores, né? Sim. De codificar, né? Até mesmo a questão das cores. Normalmente o pessoal usaria. Isso mesmo que você tá falando, né, Vitor? O colorido pro realismo e o preto e branco pro CEP pro momento de devaneios, né? Sonhos e memórias. Exato, Ele faz exato. o Ele brinca o contrário tempo ali, todo, né? ele vai vertendo também. O único diretor de cabeça que eu lembro que faz essa inversão, claro que com outro propósito, óbvio, mas é o Tim Burton, né? Que o Tim Burton ele sempre trabalha a realidade num tom escuro e a vida pós-morte ou sonho muito Ah, colorido, não, muito isso eu não festivo, né? concordo. Eu digo assim, na verdade, digo que ele é um dos caras que a gente pode lembrar. Mas não é o primeiro a fazer isso no cinema Não, inverter, primeiro, eu né, tô falando que lembrando assim de cabeça, Ah, eu me tá, lembro do Tim entendi. Burton. Até porque, assim, lembrando também, eu acho que eu posso estar enganado, mas acho que o Lynch também O brinca Lynch, com o Lynch isso, Brinca, também. brinca. né, faz essa inversão. Eu posso estar enganado, mas acho que o Lynch também faz essas inversões. Verdade. Mas de qualquer forma, não deixa de ser um trabalho genial, né? Não, é muito bem Essa feito, muito coisa bem do feito. sépia que fez lembrar outro filme do Tarkovsky, que é o Stalker, né? Ele já começa com sépia e vai pro colorido. Ele fez lembrar o Mágico de Oz, que eu não sei se ele usou como uma referência. Enfim, mas tem um pouco esse sentido de brincar com as cores, né? O Mágico de Oz também era um sonho, mas era em sépia, né? No começo do filme. Sim, sim, sim. Na verdade, o realismo também é com sépia, né, e preto e branco. E Sim, o sonho é colorido. Se o mundo de Oz sim. fosse um sonho, né? Ou Foi o pode trabalhar com inverso ali. um... Falando em cores, vai lembrar também né, a gente tocou nesse assunto, mas lembra também a influência, né, que Tarkovsky tem no espelho da história da arte. Acho que não só no espelho, mas em toda a obra dele é bem forte, né, a presença de trabalhos, né, que envolvem tanto a parte de mise-en-scène como da composição, né, para construir ela sempre
sempre tem uma influência, né? De alguma obra, de algum artista, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, a gente percebe bastante dentro do filme. Tem um quadro do Peter Bruegel chamado Os Caçadores de Neve. Na cena em que eles estão treinando, né? Alguns deles estão treinando, né? Tiros da neve. Tem um quadro Os Caçadores de Neve. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu conheço idêntico uma coisa meio parecida. Já vi em algum lugar, mas não lembro de onde. Aí eu falei, é o quadro. Esse é o quadro. Sim, Exatamente. É um quadro bem famoso do Bruegel, né? O Bruegel tem alguns. O Bruegel tem 3 quadros famosos, né? Porque Bruegel. Ele tem Caçadores de Neve, Jogos Infantis, ou Jogos de Criança, e O Triunfo da Morte, né? Tem esses 3 quadros famosos, né? Que também é um pintor renascentista. E isso aparece, né? Bem forte o Caçadores de Neve nessa cena de Tarkovsky. Não tem como dizer que não foi não tem como. né? Porque isso é bem nítido. É como você falou, né? Eu já vi isso em algum lugar, mas não lembro onde. As referências artísticas do Tarkovsky são muito grandes. Você também vê a referência musical dele. No filme tem Bach, tem muitos compositores clássicos. Ele tem um repertório, uma referência muito grande, que isso ajuda muito na composição do filme dele, né? Porque, cara, aqueles quadros que ele faz com o enquadramento da câmera, é impossível uma pessoa fazer aquilo. Tem que ser, tipo, um deus na terra pra fazer aquilo naturalmente. Ele tem muita referência pra gerar tudo aquilo, né? Você quer voltar várias vezes a cena pra perceber os movimentos, né? Você fala, nossa, ele fez tudo isso. Nem percebi, né? Então, que a câmera é lenta, exato, né? Você não consegue perceber que ela se moveu tão rápido, assim, pelo tempo que ele constrói. Muito... A minha vontade é de parar a cada enquadramento e tirar uma foto, velho. Porque eu fico, mano, vai se fuder, velho. Não, é genial, cara. Desde aquela cena da mãe, né, que tá em cima ali do... Sim, os sonhos, né? Tá em cima da cerca, até a parte que você havia citado também, né, Luiz? A parte da chuva, né? Interna na casa, da mãe do protagonista. A mãe com aquele cabelo, né? Lavando, né? Acho que aquilo é muito, muito louco, aquilo. Na parte do sonho. Parece. Sim, estranho, é um né? negócio estranho, né? Você não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí não é só a loucura do Belo, né? Porque é uma coisa muito bonita, né? A maneira como estabelece isso faz a gente, né, questionar e talvez mais tentar entender o que está se passando. Mas que a gente acha que né, é estranho, né? Ele provoca a gente a refletir, provoca a gente a tentar entender, né? A maneira como ele construiu essa imagem, né? Porque não estamos aí também só para contemplar, né? São lindas maneiras como ele constrói a mise-en-scène, mas não só para contemplar, né? A gente tá também para questionar e tentar entender que maneira, né, que ele quer inserir esses códigos no nosso imaginário e que ele quer fazer com que a gente decifre, né, em cada cena, né? Cada cena é uma fagulha, né? Cada cena é um pedaço de um quebra-cabeça que já é montando ao longo do filme. O Tarkovsky me lembra muito uma questão que o Baudelaire traz, isso lá no começo da modernidade da literatura, que é justamente isso, você começar a achar poesia, começar a fazer enfim, escrever sobre, falar sobre coisas que não são épicas, né, não são grandiosas, porque antes eram histórias sempre, né, de heróis, reis, as pessoas extremamente belas, né, pessoas notáveis. O Tarkovsky, ele coloca a poesia na natureza, beleza, há quem fale que, né, a natureza por si só já é uma coisa muito notável. Então vamos pegar outras cenas do próprio filme. Tem cenas em leite derramando na mesa, dos moleques tacando açúcar na cabeça do gato, mas o jeito que ele constrói isso, né, ele traz um negócio que o Baudelaire já fala, que é a exaltação do que é considerado feio, entendeu? Então até essa cena que a gente falou da mulher, que ela tá lavando o cabelo, se parece que ela é meio sabe, um ser que não sabe se mexer direito, assim, né? Você vê, então, você vê aquilo lá, tipo, você fala, caralho, mano, que cena linda, mas é bizarro, entendeu? Então, acho que traz muito desse negócio de você falar, de você achar o belo em coisas que
que geralmente não são consideradas belas e notáveis, né? E o Tarkovsky Sim. trabalha muito bem E isso. outra coisa que tem também é o lírico, mas ao mesmo tempo é claustrofóbico, né? Tudo muito fechado, né? Você não vê muito o exterior, a não ser as memórias da guerra, né? Eu não sei, eu vejo isso nos filmes do Tarkovsky. Todos eles são Uhum. tudo do mesmo ambiente, tudo isolado, né? São umas casas lá no fundo, isolada. É, e, Sem, não e até tem... os planos gerais dão a É, tudo sensação de muito fechado, fechado, né? assim. Também é interessante lembrar, né, a maneira como os próprios, né, movimentos de câmera de Tarkovsky refletem a própria diluição do tempo. A maneira como esses movimentos retratam, né, sempre o tempo, né, lento nos filmes do Tarkovsky. Tem um traveling, né, que ele faz pra frente e obviamente de todos os lados. E uma dessas que é bem perceptível é numa das cenas que o Alex está conversando com a mãe no telefone. E aí a câmera Uhum. passeia bem devagar pelo hall de uma casa. Bem, mas bem lento mesmo, muito lento. Os personagens, na verdade, os atores, eles têm contato direto com a Sim. câmera, né? Isso é importante Uhum. lembrar. Tanto da Margarita Tem até um momento, Terikova, né, né? que... Então, vários momentos da projeção ela faz esse olhar, né? Ela olha pra câmera. E no início do filme, quando, né, quando, por exemplo, tem um dos personagens está sendo hipnotizado, se não me engano, um adolescente, né? Sim. O Ele Yuri, até no o Luciano havia começo, né? comentado, o Yuri, que ele é gago, tudo, né? Uhum. E aí ele também, em diversos momentos ele olha para a câmera, né? E acaba olhando para a câmera, né? Mas esses É, efeitos que eu percebi no Tarkovsky, do É uma próprio marca, né, do também. olhar para a câmera, né? É a maneira também do que ao mesmo tempo que, não, ao mesmo tempo, exatamente, ao mesmo tempo que o Tarkovsky, ele quer fazer a gente mergulhar dentro das memórias, fazer a gente receber aquela carga, né, sensorial, e também pretende em muitos momentos distanciar a gente, né? Ou sim. ele distancia no começo, depois coloca a gente de novo, aí distancia de novo, né? Como a gente entra no começo do filme, já a parte do hipnotismo, você vê ali, né, um boom, né, o boom do microfone entrando no quadro, então já vê claramente ali que, né, existe esse distanciamento, ali cria uma quebra, né, mostrando pra gente aquilo, Ele faz a gente que sentir aquilo aqueles personagens, de realmente é o certa forma. cinema. Eu acho que essa questão do boom mesmo foi mais uma questão de perfeccionismo dele, que assim, tipo, aquela cena tava tão do jeito que ele queria que ele deixou vazar o boom. Você acha que vai dar alguma? Você acha que não foi proposital para poder Eu acho que trazer esse vazou. aspecto de distanciamento? Não, eu acho que vazou. Uma coisa que você tava falando desse olhar, que eu achei muito, muito interessante, é justamente o momento que a atriz ela olha pra você e fica um tempo assim, se fala, ah, tá, beleza, tá, tipo, olhando pro espectador. Aí ele corta e ela tá olhando pra memória do passado do marido dela. E eu falei, filha da mãe, que genial. Ele é foda. Ele é foda. Ah, não, sim. E essa cena da TV que você tava falando, né? Eu tava pensando aqui, ela faz muito sentido quando a gente pega e vê que o que são as memórias, né? São lapsos mentais são coisas do nosso cérebro, né, que Sim. nos fazem reviver memórias e eventos que já ocorreram, né? Então, para mostrar a força do cérebro, ele começa o filme mostrando uma mulher curando um cara gago simplesmente com a hipnose, mostrando que o cérebro tem um poder tão grande de materialização, de, de Aham. construção da realidade, que ele até modifica uma coisa que é física dele, entendeu? E isso ele transparece Sim. depois das memórias, que é o cérebro daquele cara definhando que tá criando e tá modificando toda a realidade em volta dele para esses lapsos, né? Esse turbilhão de Sim. Sim, acontecimentos que aconteceu concordo. na vida dele. Não tinha parado pra Exatamente pensar isso, nesse. eu concordo. Mas faz todo sentido. Verdade, faz sentido. Essa Não, faz explicação da sentido sim, memória. claro. Não, faz sentido, é. Não, Verdade. mas faz sentido, se encaixa. Mas por mais que eu ainda acho que o boom ainda foi proposital. Eu acho que ele foi proposital, na verdade, não foi
uma falha. Eu acho que ele quis dar essa ideia de distanciamento. Lembrar também a cena da chuva, né, interna na casa. Traz uma atmosfera, né, de cinema de horror. Somente no cinema de horror, do expressionismo alemão no começo da década de 20. Ali, ela com o rosto, trabalhando na frente, né? E aí mescla com umas imagens dela levitando da cama. Ali eu sinto não que o filme seja, né? Não é um filme de gênero, porém traz uma atmosfera ali do cinema de horror, né? Porque mais para um pesadelo, né? É algo que você não espera, né? Um sonho, um pesadelo, todo lírico, todo poético, daqui a pouco tem exatamente, essa chuva sonho interna, né, na ali. casa. O pesadelo, sim. Um pesadelo, um pesadelo, né? Ele não prepara logo no início que vai ser o filme com uma cena do tipo, né? Aí você fica meio pensativo. O que é aquilo que ele colocou agora aqui? Sim. Exatamente. Ela vai, assim, vai com o cabelo na água e essa cena traz uma atmosfera, né? Cima de horror. Eu percebi isso, né? Muito do expressionismo alemão ali, uma atmosfera. Natureza, né? Invadindo o espaço, né? Eu acho que o expressionismo também pela atuação dela, né? De se mover também, eu acho. Essa coisa do expressionismo que você falou. Sabe? Né? E é algo que a gente não está preparado no filme, né? Com esse impacto assim. Ele meio que impacta. Uma coisa que eu acho do caralho, que, né, que a gente tá falando também da atuação da atriz, eu acho as atuações em geral, elas têm um quê de... A gente já falou isso em outros programas, desse tipo de atuação, que é aquela atuação que ela é muito orgânica e não é aquela coisa, sabe, cabeçuda, psicológica, né? Você tá vendo aquelas personagens e você não sente falta de saber, tipo, quem são elas e tanana, entendeu? O momento ali, o clima que o Tarkovsky cria nesse filme ele por si só já se comenta, já tapa os buracos que poderiam criar, né? Eu acho muito interessante acho isso. Legal também. Tem outra cena interessante que eu gosto, é lá próximo do final, né? Quando o próprio, né, figura, né, do personagem Minato tá segurando um pássaro, né? E aí, enquanto ele, né, tá no leito de morte, ele tá segurando esse pássaro e não deixa o pássaro voar. E só no final, né, que ele solta o pássaro, né? Ele joga o pássaro pra cima. Exatamente. Mas enquanto ele tá morrendo ali no leito de morte, ele tá segurando, né, o pássaro entre as mãos. Né? E o médico fala de memórias também, né? O médico cita alguma coisa de memórias, não era? Uma coisa assim? Ele tá morrendo. As memórias vão morrer, uma coisa assim. Exatamente. E quanto mais perto a gente tá chegando do final do filme, a gente vai vendo que as memórias vão se intercalando e vão se confundindo mais ainda, né? Começa a entrar um fluxo de memória muito mais confuso, né? Porque antes era um negócio... Porque o filme, acho que ele meio que começa assim, por mais que o filme inteiro seja com tempo dilatado, essas coisas, eu acho que eu posso estar enganado aqui, mas eu vejo muito movimento assim de que tudo começa muito mais calmo no começo e vai tomando um ar um pouco mais agitado no final. Claro que o agitado do final do Tarkovsky ainda é muito calmo pra gente, né? Mas eu sinto muito isso no filme, que ele faz um movimento de agitação assim durante o filme inteiro, que tudo vai ficando muito mais brusco, né? Tudo muito mais confuso. Uma coisa que eu gostei muito no início do filme, quando ele liga pra mãe dele. Quando ele liga pra mãe dele e começa a conversar com ela. Só que não vemos nem a mãe nem ele, só tem o som, só tem o diálogo, né? Ele vai percorrendo a câmera, ele pergunta da culpa e ela desliga o telefone e fica um silêncio. A gente sente o drama sem ver os personagens. Eu acho aquilo sensacional como ele criou a cena. A força das palavras que ele coloca nesse filme. A força das palavras é muito forte, né? Ele tem sabe o poder construir muito bem a dramaturgia. Exato, ele sabe fazer muito bem a dramaturgia das falas, né, dos personagens. É isso que eu falo.
Sim. E é isso que eu falo da questão da atuação, entendeu? São atuações tão fortes, falas tão precisas, entendeu? Que elas por si só já se bastam. Sabe, você não precisa da história Exatamente. da mãe, da história do pai, da história dos dois, da história com o filho. Não, cara. Eles se bastam, saca? É, e fica o poema, né? Ela lá chorando, o poema fala. Aí você fica, nossa, que coisa doida, né? Que tem a ver com a cena, né? Muito, muito doido esse uso das palavras, dos poemas que ele usa nos filmes. Em vários, né? Tarkovsky é um gênio dos gênios e que nem mesmo profetizaram pra ele, né? Ele fez 7 filmes e esses 7 filmes são obra-primas, né? E o Espelho não dá nem pra você falar, né? Qual obra do Tarkovsky é mais ou menos, né? Porque, cara, são umas coisas tão absurdas que ele faz em cada filme que você fica. Sim, essa profecia deu certo, né? 7 obras-primas. Ah, deu, Cara, mano. Eu, queria um desse pra ver se eu ganho na Mega Sena, né? Pra ver uma profecia dessas. Pra mim é Acertou com o difícil, cara. Tarkovsky, por que não Eu não comigo, consigo, cara? eu não consigo pensar um cineasta que acertou tão bem, tão genialmente que nem o Tarkovsky, assim, saca? Opa, Mizoguchi. Mizoguchi. Ah, Mizoguchi é bom, não, é um Ah, gênio também, é um gênio também, mas eu acho que assim, em proporção de filmes, sabe, que fez e o quanto que acertou, que o Tarkovsky teve 0 erro, né? Assim, nada, nenhum filme, tipo, é bom. Não, mano, é tudo tipo, é, caralho, velho, começou, obra-prima. Sim, são começou todas bem e obras-primas, né? termina bem, né? É, E Exatamente. encerra a Recomendamos aí carreira bem. pro espectador. Temos que recomendar ao espectador, né? Quem não conhece ainda o filme Tarkovsky, procurar, né? não, procurem. E aquela Sim. coisa, dê uma chance pro Tarkovsky, porque ele vai parecer muito vocês vão sentir muito maçante no começo, mas acho que é uma questão mais de costume e treinamento de atenção, que a gente não tem muito, né? Que os filmes É, hoje em dia são muito pá, pum, pum, né? por Toda mais hora. lento que ele seja, já passou 50 minutos, você nem percebeu. Por mais que é lento a cena, você já passou o filme inteiro. Você fala, nossa, Exatamente. nem senti o tempo, né, do Sim, filme. verdade. Tem Pois é. essa. E bom, Exatamente. eu acho que eu já sei as respostas de cada um, mas a gente vai entrar agora na nossa avaliação blá blá blá, né? Lembrando aos Sim. ouvintes que a nossa classificação no programa, ela se dá por blá blá blás, né? Então, quanto mais blás um filme tem, melhor ele é. Um filme é péssimo quando é um blé, né? Ele é ruim com um blá, ele é bom com um blá blá, ele é ótimo com blá 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 e obra-prima com cine blá blá blá. E, enfim, eu já sei a resposta, mas vamos lá. Luiz, qual que é a sua nota pro filme? É blé, não tô zoando. É cine blá blá blá. Não é blé, não, é cine blá blá blá. Cine blá blá Só uma blá. pegadinha. E você, Marcos? Claro que assim, blá blá blá, obra-prima do Tarkovsky, né? Espelho. Pra mim, né, é difícil falar. Eu uma vez brinquei, né? Falei que meus filmes preferidos dos Tarkovsky são, meus preferidos dos Tarkovsky, né? São O Espelho, Stalker, Solaris, Sacrifício, Andrei Rublev. Quando eu fui ver, peraí, acho que é Todos. todos Colocou eles. todos. É São difícil todos. escolher o primeiro, é difícil escolher um, né? Colocar primeiro o Exatamente. É melhor, né? difícil, é Exatamente, são difícil. todos. É O É difícil, que eu acho, difícil. exatamente. o que eu tenho muito guardado no coração o Sacrifício, mas o Sacrifício foi o primeiro filme que eu vi Ah, dele, entendeu? Sacrifício é muito Então bom. não é questão de ser melhor ou não, é só um carinho que eu tenho muito grande. E pra mim, Nós falamos com o meu também, o Stalker, né? O Stalker pra mim eu tenho o maior É, carinho, né? Stalker é foda. É o filme mais X-Men do Tarkovsky, por isso eu gosto. Mais X-Men foi ótimo essa. cara, eu fico, eu O fico, cara eu fico, coloca no jornal lá as estrelinhas, o mais X-Men de Tarkovsky. eu fico besta como é que o Genial. Tarkovsky Tô consegue fazer brincando. uma ficção científica, um filme de herói, mano, com essa genialidade que ele faz, né? Sem Exatamente. efeito E bom, nenhum, né? né? Tem a minha nota também. Sem efeito nenhum. Sem Sim. efeito nenhum, exatamente. E a minha nota também, eu acho que esse filme é um cine blá blá blá, obviamente, né? Porque eu vou ficar aqui. O meu quarto tá até imundando de tanto que eu tô babando o ovo do Tarkovsky nesse programa. Nossa, e aqui tem o pôster do Todos nós. Tarkovsky em casa. Ah, mas você tem posto de tudo, né? Você tem até posto de cine negro.
Não era pra revelar, mas tudo bem. Deixa eu falar. Vergonha Não, se tiver é também, bom o né? filme, é bom, não é ruim não. Mas é isso então, gente. Acabou o nosso programa. Sim. Novamente, lembrando sempre de seguir a nossa página no Facebook, @cineblá. Os nossos últimos programas têm sido uma satisfação. Nós estamos vendo um crescimento muito Sim. grande de ouvintes, uma interação muito maior de vocês para com a gente. Então, de coração, a gente agradece muito. E a gente sempre vai ficar com isso no final do programa, porque a gente fica sempre muito emocionado vendo que vocês estão gostando do nosso programa, que a gente está tendo um feedback bom e que a gente está conseguindo interagir mais com vocês. É muito gratificante tudo isso. Isso aí. Verdade, concordo. Um forte abraço aí. Abraço gente, aí a e todos. Até a próxima. Forte Até. abraço e até o próximo programa, pessoal. Tchau! Tchau, tchau. Até.